Olá, povo amado, graça e paz, meus queridos, aleluia. Que bom estar aqui com vocês nesse tempo de edificação, nesse tempo de compartilhar da palavra de Deus. Estamos aqui através do Facebook, através do Instagram, e sei que vai ser um tempo precioso, um tempo que a gente vai desfrutar, né, do alimento espiritual, né, daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Tenho certeza que Deus já falou contigo já durante o dia, porque cada dia, né, o Senhor nos dá uma porção, e eu tenho certeza que esse momento também vai ser de muita importância para cada um de nós. Aleluia. Amém? Vou deixar o pessoal entrar aí um pouquinho para a gente iniciar, né, essa Academia da Fé online, né, igreja online. E eu tenho certeza, queridos, que assim como os outros cultos que a gente tem se encontrado, eu tenho certeza que Deus vai falar contigo, a tua fé vai aumentar, Aleluia. a tua vida vai ser diferente a partir dessa palavra, porque as coisas de Deus, né, principalmente a sua palavra, ela se renova a cada manhã, e quando ela se renova, ela nos renova. Então eu tenho certeza que no final dessa mensagem você vai estar mais edificado, vai estar mais firme com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Amém. Quero saudar aqui, né, cada um que está entrando, né? Se a gente não conseguir falar o nome é porque a gente está, né, durante a mensagem aí lendo os versículos, né? Quero saudar aqui o nosso irmão amado, né, Henrique e sua família lá da igreja de São Marcos, né? Tem sido uma bênção. A nossa irmã querida, né, de tempos, né, de anos já aqui em Farroupilha, a dona Anitta, sua família. Quero saudar a Vera também, né? Essa família de mulheres abençoadas nessa casa. A Nath, que entrou agora também, né? A Kátia, né? A família Ferrari. Essas mulheres também que a gente tem amado, né? Essas irmãs, né? Que têm acompanhado, né, o Senhor, né? E lá no Instagram também, né? O irmão Rui, a Liz e a Manu, né? A gente está sentindo muita falta, né, de estarmos abraçando esse povo, mas eu sei que já está findando, queridos, né? Está findando esse tempo, né? Domingo, ainda eu falei ontem, né, com o irmão, falei sobre o culto de Páscoa, né? Falei que havia uma profecia, assim como Deus tinha colocado no meu coração, tinha falado no meu coração, que no domingo de Páscoa ia cessar essa pandemia. Cessar, que ela foi aniquilada, né, no mundo espiritual. O que a gente vai ver daqui para frente, né, eu creio que é aquilo que já tinha acontecido, né? E vai ter muita mentira aí, com certeza, né? Já temos visto aí nas redes sociais, nos jornais, né? Tá havendo muita mentira, né? A palavra de Deus que o mundo jaz do maligno. Então a gente tem que se deter na palavra do Senhor, nós temos que deter naquilo que Deus tem falado diariamente conosco, porque é isso que vai nos edificar, é isso que nos vai levar mais adiante, né, com Ele, né, até o dia que Ele vier buscar a sua noiva. E a gente precisa estar preparados, né? Eu estava lendo há pouco aqui, não é a mensagem, né, que eu vou trazer nessa noite, mas eu estava há pouco lendo aqui o versículo, né, do Evangelho, que fala, né, que esteja sobre aviso, estejam vigilantes, porque nem os anjos, nem o Filho do Homem, né, sabe o dia de sua volta. Então ali fala, né, estejam sobre aviso, estejam preparados, né? Nós não temos que nos preocupar muito na volta, nós temos que nos preocupar muito no preparo, e é isso que eu estou vendo muito aí nas redes sociais. Muitas pessoas
muito preocupada com a volta de Cristo e estão deixando a sua vida espiritual de lado, né? O que mais tem que ser agora dado atenção é a tua fé, é a tua conduta, é a tua caminhada com Cristo, o teu preparo, né? Por isso ele diz ali, ó, esteja sobre aviso. Ele já avisou que ele vai vir. Então isso a gente não precisa se preocupar, a gente tem que se preocupar com a nossa fé, com a nossa caminhada, amém? Quero também saudar aqui, está entrando conosco aí a irmã Eva, o Rogério, esses líderes amados também. É uma alegria para nós, amados, poder estar aqui compartilhando a palavra de Deus, amém? Quero fazer uma oração, né? Eu vou pedir para a pastora Ellen fazer essa oração de início e depois aqui a gente vai falando algumas coisas aqui que Deus colocou no meu coração nesse dia. Eu tenho certeza que vai ser um tempo precioso com cada um de nós aqui que estamos conectados pela internet, em nome de Jesus, amém? Pastora. Amém. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar então ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, Pai, porque Amém, estamos Senhor. aqui Obrigado, reunidos Jesus. em Teu nome, Pai. Tua palavra nos afirma, Pai, Amém, que aonde Senhor. 2 ou mais estiverem Verdade, reunidos em nome em Teu de Jesus. nome, ali Tu estás, Senhor. E nós cremos que Tu está aqui, Senhor, que Tu está em cada lar, com cada família que está agora aí Amém, ouvindo, Senhor, em nome Pai, de Jesus. recebendo a Tua palavra, Pai. Tua palavra que não volta vazia, Pai. Tua palavra, Pai, é como a chuva, Pai, que vem sobre nós e produz aquilo pela qual ela foi destinada, Senhor. A dar frutos, a fazer germinar, a fazer crescer, Aleluia, Pai. A Senhor. Tua Obrigado, palavra Jesus. Em venha dar nome de fruto Jesus, em Pai. nós, Pai. Sim, Deus. Em nome de Jesus, que venha principalmente fortalecer aquele que está cansado, Pai. Injetar ânimo, fé, Pai. Venha preparar os corações para estarmos, Senhor, Amém, alicerçados Senhor. Aleluia, Senhor. em Ti, Em nome de inabaláveis, Jesus. incansáveis, Em nome de Jesus. Pai. Fortalecidos pela Tua força, em nome de Jesus, Pai. Que cada um possa receber de Ti, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, queridos? O pessoal está entrando aí, né? Já quero saudar todos aí mais uma vez, né? E eu quero começar, amados, antes de nós entrar no texto, né? A gente vai falar aqui de um assunto bem importante para esses dias. Muitos irmãos nos cultos, né? Quando a gente estava ali no templo, ouvia muito eu dizer isso, né? Que foi uma das coisas que nos deu bastante firmeza, né, nas coisas espirituais, que é o dom de discernimento de espíritos, né? E então eu quero falar nessa noite sobre discernimento, né, que é algo muito importante para aquilo que nós estamos vivendo nesse momento, né? Nós temos que ter muito discernimento, né, para receber aquilo que é de Deus, para saber as circunstâncias que a gente está passando, os momentos que a gente está passando, porque há um agir, né? Vou falar dos agir, né? Que acontece na nossa vida espiritual. Tem o agir de Deus, tem o agir do homem, tem o agir do mundo e tem o agir do diabo, né? Então nós temos que discernir aquilo que a gente precisa reter, né? Para a nossa vida espiritual. Amém? Então, antes de eu entrar no texto, eu queria falar algo aqui que nessa tarde, né, alguns sabem que eu gosto muito de ler, né? Eu gosto muito de ler livros, né? Isso também edifica a gente, né? Livros cristãos com fontes, né, confiáveis, né? Aquilo que está mesmo voltado à palavra de Deus. E hoje eu peguei um livro, né? Estou lendo um outro, mas hoje do nada assim, o Senhor pega esse livro que eu quero falar contigo, né? E eu queria só ler o que está na contracapa aqui, né, do livro, que é esse livro aqui do Max Lucado, né? Se você quiser adquirir, né, do Max Lucado, que diz, o título dele é Todo Dia é um Dia Especial. Amém? Então, todo dia, sendo ele bom ou ruim, ele é um dia especial para a nossa vida, né? Porque foi Deus que criou. E eu já vou ler na palavra de Deus sobre isso, tá? Então eu quero que você grave o que eu vou dizer agora, que está aqui na contracapa, atrás do livro, tá? Eu vou te ler algo aqui muito interessante.
Porque eu tenho falado, algumas pessoas têm me ligado, e eu tenho falado assim para elas: olha, eu tenho vivido um dia de cada vez. Um dia por vez, pela direção do Espírito Santo. Assim como Deus tem me conduzido. E é assim que nós temos que viver, um dia após o outro, né? Vive esse dia, né? Aproveita esse dia, busca o Senhor nesse dia. Amanhã é outro dia, não te preocupa. Então ele diz aqui, ó: o ontem não existe mais. O amanhã ainda não existe. Você só tem o hoje. Este é o dia em que Deus age. Amém? Vou repetir. O ontem não existe mais. O amanhã ainda não existe. Você só tem o hoje. Este é o dia em que Deus age. Amém? Então, com isso eu quero iniciar te dando uma palavra de conforto no teu coração, porque nós estamos vivendo dias, né, difíceis. Mas olha o que Deus diz na sua palavra sobre o dia que você está vivendo, sobre o momento agora. Está lá em Salmos, se você quiser anotar aí, Salmos 118. Aqui eu estou lendo a tradução da King James, que eu gosto muito, tá? A Bíblia que eu prego mesmo lá na igreja é a revista e atualizada. E essa aqui é King James, tá? Então aqui diz assim, ó, Salmos 118, versículo 24, que diz assim: recebe aí, meu irmão e minha irmã. Este é o dia com que nos presenteou o Senhor. Festejemos e regozijemo-nos nele. Amém? Este é o dia com que nos presenteou o Senhor. Festejemos e regozijemo-nos nele. Amém? Então esse dia que você viveu hoje foi Deus que te presenteou, amados. Amanhã Deus vai te presentear com outro dia. Então nós precisamos nos alegrar perante o Senhor cada dia, porque Ele nos presenteia. Agora vai depender agora do nosso, como é que eu vou dizer assim, aproveitamento desse dia, né, com o Senhor, do nosso discernimento, que nós vamos falar agora, né, de viver esse dia, né, talvez difícil, né, de uma forma, né, com paz, com sabedoria, né, com entendimento daquilo que Deus está permitindo. Então, amados, o ontem já não existe mais. O amanhã ainda não existe. Mas esse dia de hoje, Deus quer agir na tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá. Eu quero começar lendo aqui com você. Então nós vamos falar sobre discernimento. Esse é o assunto, né, do Academia da Fé dessa noite. É discernimento. Então eu quero ler 1 Coríntios capítulo 12 com você, para a gente ver aqui que Deus fala sobre os dons que Ele quer dar para cada um de nós, né? Para aqueles que buscam o Senhor, que tem, né, uma vida com Deus, Ele quer entregar isso para a tua vida. E isso só vai vindo, querido, com o tempo de dedicação com Ele, com intimidade. Deus não dá para qualquer um, né, aquilo que lhe pertence. Ele dá para aqueles filhos que buscam, que tem uma intimidade, que tem um relacionamento diário. Deus dá esses dons aqui. Então, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 4, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidades nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. Olha só o que ele está dizendo, que ele dá a cada um
para um fim proveitoso, para algo que Ele quer fazer na vida da pessoa, na vida da igreja. Então tudo que Deus dá é para aproveitamento, para edificação do corpo de Cristo. Então nós temos que saber, Deus não te deu para você, para bonito, para você deixar de lado, não. Ele está dando para um fim proveitoso. Então nós temos que buscar isso aí no Senhor. E quando buscar e quando você ter a certeza que você tem esses dons aqui, né, que eu vou falar agora, mas nós vamos falar de um especial, que é o dom de discernimento de espírito, tá? Nós estamos falando de discernimento, não se esqueça disso. Então aqui diz assim, no versículo 8: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia. Olha agora o que diz aqui, ó. A outro discernimento de espíritos, a um variedade de línguas, e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Amém? Então eu quero falar sobre discernimento, e aqui no versículo 10, na metade ali, ele fala sobre discernimento de espírito. E eu creio que esse é um assunto muito importante para a gente falar nesse momento que a gente precisa discernir, né, a estação que nós estamos vivendo, o tempo que nós estamos vivendo, né, nesse problema, né, mundial. Isso é um problema mundial, né? Ontem a gente conversava com um irmão, né, que o mundo viu, né, que o mundo inteiro viu que nós não somos nada. Uma pandemia parou o mundo, queridos. E nós, como cristãos, sabemos muito bem disso. Jesus falou isso, né? Sem mim nada podeis fazer. Mas o mundo parou, mas nós sabemos em quem a gente tem crido. E a gente sabe que com Jesus a gente pode fazer as coisas. Nós podemos avançar no Senhor, mesmo estando nesse momento, né, em isolamento social, porque o discernimento entra nesse assunto de isolamento, né? Nós temos que saber disso. Então, olhando no dicionário, tá? Eu quero falar do dicionário, mas eu quero falar que isso é um dom também. Mas o que o dicionário fala? O que é um discernimento? Aptidão para avaliar algo com sensatez e clareza, bom senso. E a aptidão é o que? É adquirir. Nós temos que adquirir isso, né? Falei antes, num relacionamento com Deus, né? Com o coração voltado para o Senhor, porque ele não dá, né, as coisas dele para qualquer um, né? Ali fala, ele dá individualmente, mas por um fim proveitoso. Se a gente não usar isso para a obra do Senhor, para o reino de Deus, ele não adianta, né? Não adianta a gente ter. Mas então a aptidão é adquirir, é praticando, né, a busca com Deus, que Ele vai nos dar esse dom de discernimento. Amém? O discernimento é a capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado, né? E eu sempre falo isso. Alguns irmãos estão nos ouvindo agora, sabem, aqui da Igreja Arraba de Farroupilha, e lá em São Marcos também eu falo isso, né? Que uma das coisas que o meu pastor me ensinou a buscar, né, no início da minha caminhada, foi discernir, né, o que é de Deus e o que é do diabo. Então nós precisamos discernir, amados. Amém? Ali na palavra de Deus, né, nós vemos lá em Filipenses capítulo 1, versículo 9 e 10. Olha só o que a palavra diz. Esta é a minha oração, que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Amém? Então, essa oração que Paulo fez para a igreja da cidade de Filipe, para os filipenses.
Ele fez essa oração pedindo, e essa é a minha oração para você que está nos ouvindo aqui, que você, né, venha a aumentar cada vez mais o teu conhecimento do reino de Deus, aumentar cada vez mais na tua vida, né, a tua fé, a tua sabedoria. Quando você lê a palavra de Deus, eu postei essa semana o livro, né, que eu voltei a ler ele de novo, né, que fala sobre experimentar as profundezas de Jesus na oração. E ali fala, né, de nós orarmos a palavra de Deus, né, e ficar um tempo em silêncio para ver o que essa palavra realmente está falando no nosso coração. E às vezes a gente faz uma leitura diária da palavra do Senhor, eu quero ler a Bíblia hoje. E às vezes a gente lê e nem sabe aquilo que Deus quer falar com a gente. Então é preciso nós cada vez mais aumentar esse conhecimento, para que venha aí a percepção. Quando tu tem a palavra de Deus, tu vai perceber, tu vai discernir o que as coisas estão acontecendo à tua volta. Amém? Eu sou muito cauteloso nessa parte, né? Isso é batalha espiritual, queridos. Nós estamos numa batalha espiritual diária. E para isso nós precisamos discernir, né? Isso aqui está acontecendo por quê? Né? Deus está permitindo, o diabo está agindo, né? Nós temos que saber, né? Porque eu muito ouvi, né? Eu acho que a pastora também concorda comigo. A gente muito ouviu nessa caminhada, né, que tudo é o diabo. Mas nem tudo é o diabo, mas depois eu vou falar ali um pouco, né, sobre o agir, né, do mundo, o agir do diabo, né, o agir de Deus, né, para que a gente saiba discernir. Nós temos uma palavra, eu trouxe uma palavra muito boa que fala quando Jesus, né, foi traído ali. Ali teve a ação do mundo, a ação do diabo, teve o discernimento de Jesus, que ele já sabia, né? Deus já tinha dado discernimento para ele, que ia acontecer algo ali, ele já sabia quem era o traidor. Então, quando a gente está nesse mundo, que eu amo tanto esse mundo de Deus, né, o reino de Deus, né, quando a gente está engajado, né, de cabeça aqui dentro, a gente vai saber cada momento que a gente vive, cada luta que a gente passa, cada provação, a gente, né, olha, a gente sabe quando o inimigo está vindo, e aí a gente percebe que ele está vindo, que ele está ali, né, trazendo uma opressão, algo para nos derrubar. A gente já discerne, a gente já vai de joelho para o Senhor, a gente já vai para a palavra, né? Então isso é muito importante, amém? Então aqui em Filipenses, que a gente leu agora, ele está dizendo isso, olha, no momento que nós aumentarmos cada vez mais o nosso conhecimento, né, das coisas de Deus, nós vamos, automaticamente a percepção aumenta, e com a percepção, o discernimento do que é melhor para cada um de nós. Amém? Eu vou pedir para a pastora Ellen ler para nós lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Primeira, não. Gente, é só lá em 2 Pedro. 1 Pedro, o que? 5? Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Amém? Então olha o que a palavra está dizendo, né? Isso, né, eu acho que todo cristão já ouviu, né? Que ele anda ao nosso derredor, né? Ele não tá, a palavra não está dizendo assim, ó. Olha bem, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda. Não está dizendo que ele vai andar. Ele anda, ele está a todo momento andando ao nosso derredor, e para isso nós precisamos desse discernimento, né? E então, queridos, nesse momento de isolamento,
né, social, né, nós temos que vigiar ainda mais o campo de batalha na mente. Porque o inimigo ele é astuto, ele não pode entrar na tua mente. Mas diz a palavra de Deus, né, lá em Efésios capítulo 6, né, que fala sobre os dardos inflamados do maligno, né, ele lança dardos, né. E o que é isso? O que é dardo, né? Se você olhar lá para as guerras antigas lá, era dardos, né, era flechas com fogo, né. Para quê? Porque ele não conseguia matar diretamente a pessoa, então o soldado ele mandava flechas com fogo para queimar o corpo, né, do soldado, né, do adversário, e assim é o inimigo, né? O que a palavra de Deus diz lá? Que ele veio primeiro para roubar. Preguei sobre isso. Primeiro ele rouba, né? Ele quer roubar o teu momento com Deus, ele quer roubar o momento de paz que tu tem, o momento de alegria, né? E aí assim, né, roubar, depois ele mata. Depois ele mata a tua fé, ele mata, né, a tua comunhão com Deus, e depois ele destrói a vida da pessoa. Então por isso que nós temos que discernir. Por isso que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Porque o nosso adversário, o diabo, está ao nosso derredor. Então, como eu estava falando, esse tempo agora de isolamento social, esse é o tempo que nós temos que vigiar, né? Nós temos hoje uma tecnologia muito avançada, nós temos aí o WhatsApp, nós temos Facebook, Messenger, Instagram, Twitter, temos tudo, né? E eu sei que muitas pessoas estão trabalhando em casa, né? Mas nós estamos tendo tempo para algumas coisas. E o que o inimigo quer fazer? Fugiu a palavra agora. Quer nos atrair, né, para algumas coisas que a mídia está botando, né? E isso nos leva a encher a nossa mente de coisas que não edificam. Amados, ontem literalmente eu desliguei o meu celular, desliguei total, né? Então um irmão queria falar comigo, ligou para a pastora. Eu desliguei porque eu precisava ali, né, de no mínimo umas 2 horas com o Senhor. Eu desliguei total, né? Eu como pastor eu preciso estar 24 horas, né, ali para atender os irmãos. Muitos nos ligam, pedem oração, aconselhamento, né? Ainda mais nesse momento. Mas eu disse, Senhor, eu preciso desligar. Porque cada coisinha que tremia ali, eu estava ali olhando para ver, e já ia ali, olhava uma mensagem que me mandavam, já olhava a notícia, já olhava isso, já olhava aquilo, e daqui a pouco eu já estava distraído e eu já não estava em comunhão mais com o Senhor. E muitas coisas que eu olhei naquele período que eu queria estar com o Senhor, né, foram coisas não edificantes. Olhei mentiras ali, mensagens mentirosas, né, distorcidas. Então esse é o momento de nós vigiar e ter esse discernimento, né? Essa aptidão para avaliar algo, né, com sensatez e clareza, né? Se realmente Deus está nisso, né, ou se o diabo está nisso. Amém, queridos? Tem um versículo. Eu quero entrar no texto, então, lá em Marcos 14, vamos ver lá. Marcos, capítulo 14. Marcos capítulo 14, vamos lá, versículo 1 diz assim: Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinava à mesa em casa de Simão o leproso,
veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixa-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, e quando quiserdes podeis fazer o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para entregar. Amém? Então, através dessa palavra, né, Jesus ele nos dá o discernimento espiritual, como eu falei antes lá, que está lá em 1 Coríntios que a gente leu, né, para sabermos viver, amados, para a gente poder entender os momentos que a gente está passando. Amém? Então, há 3 inimigos que eu quero falar aqui, né, que enfrentamos na vida espiritual. O primeiro deles, então, né, que a gente vai falar ali, é o mundo, o diabo, né, e a carne, que é o homem. Amém? Então, as nossas tentações, elas acontecem em 3 áreas. Em 3 áreas da nossa vida. Ela acontece na física, na emocional e na espiritual. Amém? Como discernir espiritualmente? Como é que a gente vai discernir espiritualmente, né, nessas áreas que eu falei? Como que a gente vai discernir, né, que os inimigos, né, que a gente enfrenta, que é o mundo, que é o diabo e que é a carne, nós vamos ver através dessa palavra aqui. Essa palavra aqui é clara, por isso nós temos que meditar nela. Então aqui, amados, olha só, nós vamos ver a diferença entre a ação do mundo, a ação do diabo e a do crente de Jesus. A primeira está ali no versículo 1 e 2. É a ação, né? O que o mundo faz. Olha só o que o mundo faz. Versículo 1 e 2. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos, e os principais sacerdotes e os escribas procuravam como o prenderiam à traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Amém? Então, o que o mundo faz hoje? O que o mundo quer fazer contra as nossas vidas, né? Assim que eu falar aqui, eu também quero que a pastora Ellen comente um pouco, né? Então, o que o mundo quer fazer hoje contra as nossas vidas? O que eles fizeram aqui? Eles estavam aqui, né? O mundo, né? Aqui o mundo, amados, tá? É os escribas, tá? O mundo, ele quer armar contra nós armadilhas. Ele quer armar ciladas para as nossas vidas, e nós temos que discernir isso, né? A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Então o mundo, amados, nunca ele vai ter coisa boa para ti. Eu me lembro de uma pregação da Edmeia Williams, e ela fala, né? Uma das falas dela, ela disse assim: quem gosta das coisas desse mundo gosta de porcaria. Isso marcou muito a minha vida, porque nós, como filhos de Deus, né, aqueles que conhecem o reino de Deus, conhecem o nosso Senhor, né, temos que pensar somente as coisas lá do alto. É isso que Deus quer da nossa vida, que nós pensamos nas coisas lá do alto, que nós pensamos no que? No amor, né, que nós pensamos
ajuda ao próximo, amar o nosso irmão, que nós venhamos a pensar no perdão, né? Como é difícil essa área de perdão, como é difícil, nós temos lidado com tantas pessoas que, mesmo conhecendo a palavra, mesmo recebendo o perdão de Deus, né, não querem perdoar o seu irmão. Então são essas coisas que a gente tem que pensar, queridos. Então o mundo, ele vai armar contra a tua vida, ele vai te enganar. Jesus mesmo disse lá em Lucas 16:8, né, diz lá: os filhos das trevas são hábeis na sua geração, né? O mundo é hábil, as pessoas são hábeis para o mal. Então se nós não discernir, né, eu me lembro que hoje eu penso duas vezes quando uma pessoa que eu não conheço me convida para ir em algum lugar. Eu oro, né, ao Senhor: Pai, Tu quer que eu vou nesse lugar, Tu quer que eu vou nessa festa, nesse aniversário, porque o mundo é hábil, como diz a palavra aqui, né? O mundo é hábil, né? Os filhos das trevas são hábeis, né? A sua geração. Hoje o mundo, ele está querendo desviar os filhos de Deus. E nós precisamos, né, saber quem realmente é voltado para Deus. Os amigos, né? O que diz lá em Salmos, né? Que nós não devemos, né, de sentar na roda dos escarnecedores, né? Muitas pessoas, muitos cristãos, né, pedindo conselho aos ímpios. Já vi várias pessoas, né? Eu, quando não tinha esse discernimento de espírito, eu ia lá, pegava qualquer conselho de uma pessoa, fazia e me dava mal. Hoje já não, hoje eu já oro ao Senhor, né? E quando Deus ele sempre envia a sua resposta, ele sempre vai te dar uma resposta. Às vezes vai ser um sim, às vezes vai ser um não, mas nós precisamos discernir. E o mundo age como aqui eles estavam agindo. Eles procuravam como prender Jesus, traição, e o matariam, né? É isso que o mundo quer hoje. O mundo quer armar, o mundo quer nos levar para o pecado, e nós temos que discernir isso, amém? Versículo 4 e 5, olha o que diz no versículo 4 e 5, olha só o que diz ali: indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Versículo 5, porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Amém? O mundo aqui, como eu falei, ele é representado pelos escribas, né? Os inimigos do mundo estavam tramando armadilha contra Jesus, né? Pensando que Jesus, olha só aqui, né, pastora? Pensando que Jesus não sabia que ia acontecer aquilo, né? Mas ele já tinha o discernimento, já estava sabendo que eles estavam tramando ali, né, para prendê-lo, né? Já estava escrito isso. E Jesus discerniu, né? Mas o mundo também, ele zomba, ele questiona, ele critica. E aqui nós vemos, né, quando aquela mulher veio com aquele perfume, né, caríssimo, diz a palavra, né? Ela lavou ali, né? Diz ali, ó, versículo 3: veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. E o que o mundo fez? Zombou, murmurou, criticou o que ela estava fazendo. Quantas pessoas, amados, nos criticam quando a gente está indo para a igreja, quando a gente está abrindo um GC na nossa casa? Para que isso? Né? Podemos, né, buscar Deus em casa. Para que buscar Deus em casa? Ou muitos não vão na igreja, né, dizendo assim: para que ir na igreja se a gente pode buscar? Criticam, isso é uma crítica. E a palavra de Deus diz que nós temos que congregar. Hoje nós não estamos lá no templo. Hoje Deus está permitindo que a palavra entre nos lares. Mas quando a gente voltar, a gente precisa congregar. Isso o mundo critica. As pessoas que não entendem a palavra de Deus. Então esse é o mundo, né? O mundo de crítica, de zombaria, né?
E nós precisamos discernir, né? A segunda coisa ali né, a diferença, né, da ação do mundo, né? Falei aqui da ação do mundo, agora a ação do diabo. O versículo 10 e 11, nós temos que discernir isso, né? Versículo 10 e 11. Diz assim: E Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo-o, alegraram-se e lhe prometeram dinheiro. Nesse meio tempo buscava ele uma boa ocasião para o entregar. O inimigo, ele oportuniza o mal, né? Você tem que entender isso, que ele oportuniza o mal, né? Aquela coisa que acontece de mal contra nossas vidas, né? E ele associa as situações para nos pegar de surpresa. Foi o que aconteceu, né? Podemos ver com a pandemia. Foi uma praga, um mal que aconteceu no mundo. E o que o inimigo está fazendo agora? Ele pega e associa, né, as situações da nossa vida. Ele vai dizer: agora tu vai ver. Agora tu vai ver o que vai acontecer contigo. Né? Agora tu está acabado. Agora o dinheiro vai acabar. Agora e assim ele fica, né, associando, né? E é o que a palavra está mostrando aqui, né? Não sei se a pastora quer falar alguma coisa, né? Não, muito interessante. Continua, depois eu falo. Amém. Então, o que eu estava dizendo ali, que ele oportuniza, né, o mal, associando as situações para nos pegar de surpresa, né? Lá em 2 Coríntios, se você quiser anotar aí, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, diz assim: Nós não lhe ignoramos os desígnios. Nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás, queridos. Nós não podemos, né, deixar de, mas isso aconteceu, não, nós temos que discernir, nós temos que estar atento. Eu li no início, né? Nós devemos de vigiar, esse é o momento de vigiar, de orar, de colocar sobre a mesa, que eu digo, do conselho, né? De saber se aquilo ali realmente está acontecendo, né, com a ação do diabo. Amém? Nós temos que discernir isso. Porque nós lemos, né, 2 Coríntios 11, 14, nós não lhe ignoramos os desígnios. Porque nós sabemos, falei antes, que ele veio somente para roubar, matar e destruir. Então nós não podemos ignorar, amados. Há um mundo espiritual, há o diabo e seus demônios, há espíritos malignos, né, que vão querer, nesse momento de isolamento, trazer confusão na tua mente, né, trazer uma fraqueza, um distanciamento de Deus, né, através das notícias, através de tantas coisas que estão acontecendo no mundo. E por isso que é importante nós discernirmos o tempo que nós estamos passando agora. Amém? Então, que você possa saber, né, que quando o mundo está agindo, quando o diabo está agindo, né, o diabo aqui ele usou quem? Judas, né, pensando que Jesus ele não sabia, né, como eu falei antes, ele pensava que Jesus não sabia que ele ia ser preso, que ele ia ser traído, né? Por isso é importante nós discernirmos, né, os momentos da nossa vida. Né? O diabo está aí, ao nosso derredor. Nós precisamos estar com a nossa mente limpa, nossa mente voltada para as coisas de Deus, né? 24 horas, né? Deus nos fez, né? Sempre falo isso, Deus nos fez, né, corpo, alma e espírito. O homem foi criado com um espírito para ter contato com Deus. E Deus é espírito. E você tem que orar, você tem que falar com o Senhor, né, para que você se fortaleça, para que você discirna a sua voz. Discirna a sua voz. Né? Como é que você vai discernir uma voz? Eu estou com essa mulher de Deus aqui, essa mulher linda, maravilhosa, a mulher mais linda do mundo, né? Minha melhor metade. Se ela ir lá do outro lado no quarto, eu tenho 3 mulheres aqui na minha casa, né? Minha esposa e minhas 2 filhas. Se a minha esposa ir lá no meu quarto e falar, nós vamos fazer agora dia 29, né? Agora no final de 20 anos.
20 anos. 20 anos de casados. São 20 anos de relacionamento. E eu já sei discernir a voz dela. Como, né? Meu Deus. 20 anos? Não só a voz, né? Quando ela tá brava, quando ela tá, né? Então, o que eu quero dizer com isso, queridos? Né? São 20 anos de relacionamento, 20 anos de casado, mas a gente já tá quase, né, 23 juntos aí. Então, se ela ir lá e falar, me chamar, eu sei que é a voz dela, porque eu tenho um relacionamento com ela de 20 anos. E como é que você vai discernir a voz de Deus, amados? É vivendo com Ele diário. Eu sei quando é Deus e quando é o diabo. Eu sei. No ano de 98, né, não vou contar aqui meu testemunho, né, um dos testemunhos, né, mas esse foi um dos testemunhos da minha conversão. Né, no ano de 98 eu tive cara a cara, eu tive ali, né, Deus permitiu, né, que eu visse literalmente o diabo. Então ele sabe, né, que eu já sei quem ele é. E com esses 22 anos de conversão, com esses 22 anos de conversão, eu aprendi muito, né, como discernir a Deus e como discernir, né, o mundo das trevas. E somente com relacionamento, somente buscando ao Senhor na íntegra, no dia a dia, de manhã, né, acordando, orando, né, seja de joelhos, seja como for, mas você tem que orar, você tem que ler a palavra, para que você saiba discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E esse momento, amados, é muito importante, esse isolamento social, é muito importante você estar com o discernimento do Senhor, amém? Versículo, quer falar? Não, eu lembrei do versículo que fala, Jesus nos fala isso, né? Que as suas ovelhas ouvem a sua voz, né? Então, é o que a palavra diz sobre nós, né? As suas ovelhas. Nós ouvimos a voz, nós temos que discernir a voz do Senhor. Se nós não discernirmos, né, que ovelhas nós somos, né? Como é que a gente vai seguir o Mestre? Né? Como é que a gente vai andar com o Senhor? As ovelhas ouvem a sua voz, né? Então, essa vida diária, essa comunhão que faz com que a gente aprenda a discernir, né? É possível também viver uma vida andando nos caminhos do Senhor, andando no reino e não querer ouvir a voz, né? Olha o povo, né? Na época lá os 40 anos que eles passaram lá no deserto, né? Eles não queriam, eles optaram, eles decidiram, não, Moisés, vai tu, porque nós não queremos ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque tinha que ter uma consagração, porque tinha que ter um preparo. Claro que para ouvir a voz de Deus tem que ter uma busca, tem que ter uma quietude, um se aquietar de tudo, né? Se aquietar das vozes, né, que a gente tem nossa mesmo, né? Tem que ter uma quietude, né, uma solitude para a gente ouvir a voz, discernir a voz de Deus, né? Porque e separar aquilo que é carne, que nem ele ainda não chegou ali na parte da carne, né? Mas separar aquilo que é do mundo, que nem falando de conselho, né? As pessoas, né? A gente tem família e amigos e tudo que nos querem bem, mas não significa que todo o conselho deles vai ser bênção. Por isso discernimento, a gente tem que ter discernimento, né? Quantas vezes um conselho ou uma palavra de alguém, aquilo ali vai nos afastar dos caminhos do Senhor, vai nos afastar da presença de Deus. E o discernimento do Senhor vem para isso. O discernimento vem nos mostra ali aquilo que vai nos trazer para perto do Senhor, né? Amém. Então nós falamos aqui, né, nós temos que, para nós discernirmos o mundo espiritual, nós temos que saber como que é a ação, né? Nós vimos a ação, né, do mundo, né? Nós falamos ali que o mundo ele arma, né, armadilhas, ele engana, né? E aí eu falei Lucas 16:8, os filhos das trevas são hábeis na sua geração. Falei sobre a ação do diabo, como que o diabo faz, né? Ele oportuniza, né, o mal associando com uma situação que você passa. Então o que ele fez agora? Ele aproveitou essa pandemia, né, para trazer depressão, para trazer tristeza no coração, para trazer medo principalmente, né? Então ele junta, né? Então a gente precisa muito, amados, discernir os momentos, tá? E aí agora nós vamos entrar na parte de como o cristão faz nesse momento, como que a gente precisa
discernir, né, a situação e como que o cristão tem que fazer, como que ele tem que agir, tá? Ali no versículo 3 diz assim, né? Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Amém? Então aqui nós somos a mulher, tá? É o cristão, né? Nós vimos no versículo 4 ali que eles se indignaram, né? Falei sobre isso, que é o mundo, né? Eles se indignaram, né? Eles murmuraram, ele falou sobre desperdício, eles falaram, né? Sobre desperdício, né? Então o que a gente tem que fazer nesses momentos, né? Onde o inimigo está oportunizando a situação, né? Com o mal, quando o mundo está se voltando contra nós, né? Dizendo: por que vocês estão fazendo isso agora? Você não deve fazer isso, aquilo, né? Aquele amigo, né? Aquele amigo, entre aspas, né? O amigo da onça, como diz o mundo, né? O que nós temos que fazer? O que essa mulher fez? Olha só o que essa mulher fez. Ela não se importou, ela não deixou entrar no seu coração aquilo que eles estavam fazendo contra ela. Ela poderia muito bem ali, né, quebrar no momento que eles começaram a murmurar, porque aqui é uma murmuração de trazer uma confusão, de até querer bater nela, né? Ela poderia sentir medo e sair correndo aqui, mas aqui ela não se importou com aquilo que eles estavam fazendo. E eu vejo muitas vezes muitas pessoas deixando os caminhos do Senhor, né? Porque olham para o homem, fazendo as coisas para Deus e não discernindo, né, que aquilo ali que ela está fazendo, né, é muito importante, e que aquilo que estão dizendo ela não deve escutar, ela não deve, né? Muito na minha caminhada, muito eu ouvia a voz do homem, né, e me decepcionei muito, e decepcionei o Senhor, porque eu tenho que ouvir a Deus, eu tenho que olhar para o Senhor, né? E aqui nós vemos, né, que o mundo ele arma tudo e zomba, né? E com isso, né, o inimigo projeta um mal, né? E o cristão ele precisa essa mulher permaneceu, né, pastora? Ela permaneceu nos pés de Jesus, mesmo ouvindo murmuração, acusação, né? Ela permaneceu. E quantas vezes a gente não discerne isso, né? Quantas vezes, né, a pessoa está lá no meio dos amigos, até mesmo da família. É família, né? Não tem importância. Tem importância. Às vezes, quando tu acha que é uma reunião de família, é um laço. É um laço. O diabo ele usa qualquer pessoa, até mesmo os cristãos, querido. E nós precisamos discernir. Nós não podemos dar bola, né, para aquilo que o inimigo tem feito através das vidas, mas nós temos que estar atentos àquilo que Deus quer para mim e para você. Amém? Então o crente aqui ele representa essa mulher, né, que mesmo sendo questionada, ela não reagiu, né, contra nada, apenas ela continuou adorando o Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus ele tem olhado para o teu coração, ele tem olhado para a tua conduta, né, e você não pode, né, desagradar o Senhor. Essa mulher continuou, e olha só a resposta que não, olha só o que diz o último versículo que eu li, né? O último versículo não, o versículo 9: em verdade vos digo que onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Que testemunho! O que diz a palavra? Que aquele que bota a mão no arado não olha para trás. Aquele que segue o caminho com o Senhor não olha para trás, não se importa. Amados, mesmo nesse isolamento aí, o inimigo tem vindo com tudo. Tem vindo. Tive lutas nessa semana,
anterior, né? A gente que está na frente da obra, a gente sabe, né? A gente tem situações, né, para resolver, e o inimigo está querendo aproveitar essa situação para nos tirar da presença do Senhor, para nos tirar da dependência do Senhor, para andar ansioso, para andar preocupado, né? Isso tudo é armação do inimigo, né? E como é que nós temos que agir como essa mulher? Não sair dos pés de Jesus, não deixar de fazer o que a gente estava fazendo, né? E fazer muito mais agora, amém? A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 10, versículo 16, diz assim, ó: o Senhor nos ensinou a ser simples como as pombas e prudentes como as serpentes, né? Quando o mundo te perseguir, guarda isso, né? Não faça nada, apenas esteja aos pés de Jesus, amém? Que Deus venha tocar no teu coração, que você busque esse discernimento, né, de como agir nesse momento, né, de saber que Deus realmente está aí na tua casa, que Deus está agindo, que Deus está fortalecendo a tua vida, né? E eu quero encerrar aqui falando sobre o agir de Deus, como que Deus faz, né, isso tudo. No versículo 6 em diante ali fala assim: mas Jesus disse, deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre o tendes convosco, e quando quiserdes, podeis fazer-lhes o bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Amém? Amém. Jesus entrou, oh aleluia, Jesus entrou na casa da mulher sem preconceito contra ela. Jesus fez isso. Aqui eles estavam olhando, né, para essa mulher, estava falando de que ela estava ali desperdiçando, que ela estava ali, eles estavam olhando para o quê? Para o material, para o dinheiro, né? E Jesus estava olhando para quê? Para a atitude dela. Deus está olhando para a tua atitude, Coração dela, o teu coração, como é que você está agindo hoje, se você está continuando sendo fiel ao Senhor, se você está continuando amando, né, servir ao Senhor, né, buscando nesse momento, né, que pode ter muitas distrações. Deus está olhando para o teu coração. Deus estava olhando para o coração dessa mulher, né? Ele aceitou a oferta dela, né? Defendeu ela, e diz que todos iriam se lembrar dela. Todo mundo vai lembrar da tua vida, queridos. Vai lembrar do teu testemunho, de como você se manteve fiel, como você, né, pelo contrário, uniu mais a tua família, ganhou almas, ganhou o teu familiar nesse tempo, né? Além de entrar na sua casa, né? E além de entrar em nossa casa, né, e nas nossas vidas, né? Jesus entrou sem preconceito. Me lembro quando eu vim para Cristo, vim alcoolizado, vim drogado, Jesus não olhou para nada disso. Muitas pessoas zombaram de mim, dizendo assim: tu tá indo lá porque agora, né? Agora tu vai, né? Mas é agora que eu preciso, né? Mas Jesus não olhou para nada disso. Ele: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, em nome de Jesus. Eu quero encerrar, né, pedindo para a pastora Ellen ler lá em Isaías 43, 25, a gente vai estar encerrando já. Isso. Eu mesmo sou o que apago as suas transgressões por amor de mim. Dos pecados que você cometeu, não me lembro. Aleluia. Ele não se lembra daquilo que você fez. No momento que você se inclina para o Senhor, pede perdão ao Senhor, arrependimento,
Talvez nesse momento de isolamento você fez algo que entristeceu o coração do Senhor. Eu quero dizer que Ele não vai deixar de te amar. Ele vai te ajudar e vai dizer assim: filho, venha aos meus pés. Se incline nesse momento, né? Talvez você está me ouvindo aqui, amados. Talvez você está ouvindo, você está com o coração afastado do Senhor. Você teve um tempo afastado e tu fez coisas que desagradaram o Senhor nesse tempo, né, que se passou. O Senhor está dizendo: vem, filho, vem aos meus pés, fica nos meus pés aqui. Eu quero mudar o teu coração, quero mudar a tua conduta. Eu estou todo dia. Ele está dizendo aqui: todos os dias, né, eu estou contigo até a consumação dos séculos. O Senhor está aqui nessa noite para te dar discernimento, para dizer que isso tudo vai passar, que Ele está contigo, né, nesse momento de angústia, né, mas que você se entregue aos pés dele, como essa mulher. Adore o Senhor. Ela adorou o Senhor no momento mais difícil da vida dela. O momento mais difícil, onde as pessoas estavam criticando, onde as pessoas estavam ali zombando da vida dela, ela estava ali aos pés de Jesus. Que você possa nesse momento estar aos pés de Jesus e pedir para Ele, para que Ele te dê discernimento nesses dias. Senhor, me ajude a entender, Senhor, como é que vai ser, Senhor, daqui para frente, o meu emprego, né, a situação da minha família. Deus está aí, nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler um texto também e eu quero finalizar orando pela tua vida, orando por cada um que está nos assistindo nesse momento. Está lá em João capítulo 14. João capítulo 14, versículo 16. Falei há pouco sobre isso. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro, Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Amém? Eu quero dizer que cada situação, né? Cada situação que nós estamos passando nesse momento, o Espírito Santo está aí para nos dar direção, para nos dar discernimento, para nos cuidar mais do que nunca, né? Para que a gente não desfaleça na nossa fé. Então que nessa noite você possa orar ao Senhor e dizer: Senhor, eu preciso de discernimento para saber lidar com as situações, para saber se é o mundo que está agindo contra a minha vida, se é o diabo, se é o eu, né? Eu preciso fazer a minha parte, que é estar aos teus pés, Senhor. Eu preciso estar mais do que nunca aos teus pés para te ouvir, porque eu sei que tu não me critica, eu sei que tu não vai me deixar nunca. Jesus está contigo nesse momento. Coloca o teu coração, vamos orar nesse momento. Eu quero orar pela tua vida agora, em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, eu quero te pedir, Senhor, nesse momento, Pai, que tu venha abençoar cada vida que nos acompanhou, Senhor, até aqui, que está ouvindo essa palavra, Senhor, que precisa discernir, Senhor, a situação que se passa nesse momento, que vai passar ainda. Eu te peço, Senhor, vem, Senhor, e traga, Senhor, o discernimento, o Espírito da verdade, que é o teu Espírito Santo, Pai. Há pessoas aqui, Senhor, que precisam de direção para a sua vida, Pai. Oh, Deus, em nome de Jesus, Senhor, não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. Por isso eu te peço agora, Pai, vem com o Espírito Santo e dá, Senhor, um conforto, dizendo: eu estou contigo, eu te sustento com minha destra fiel. Não andeis ansioso pelo dia de amanhã. O Senhor trará aquilo que você precisa. Abençoa, Pai, aquele que depende, Senhor, do seu salário ali, Senhor, seja ele empresário, seja ele autônomo, seja aquele que precisa, que está, Senhor, talvez com a sua, aonde ele trabalha está parado, Senhor. Começa a mudar isso, Pai, em nome de Jesus, Pai. Dê uma direção, envia, Senhor, pessoas ali, Senhor,
para abençoar, Senhor, assim como tu alimentaste, Senhor, os profetas lá, Senhor, aquela viúva, Senhor, Elias, Pai, tantas pessoas ali, Senhor, que tiveram que se retirar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu tenho certeza, Pai, que Tu estás agindo nesse momento, Pai. Age nos corações, Pai, traz a provisão, Pai, abençoa, Pai, e que essa palavra, Pai, venha de encontro, Pai, que venha o discernimento, Pai, que para cada situação, Pai, que Deus nos dá, Senhor, o escape, que Deus venha nos dar, Senhor, a sabedoria necessária para vencer, Senhor. Que eles busquem, Pai, orientação através do Teu Espírito Santo, Pai, para ensinar todas as coisas, como a gente leu agora, Pai. Que o Espírito da verdade nos guiará a tudo, a toda a verdade, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Quero deixar aqui mais uma vez, né? Você que precisa de uma oração, que você precisa entrar em contato conosco, se você está com alguma necessidade, quero dizer aqui, se alguém está, né, precisando talvez até de alimento, né? Quero dizer que a gente tem, né, a gente arrecadou alguns alimentos, né? Tem famílias aí que abençoaram, né? E a gente tem alguns alimentos, né, na igreja aqui. E a gente pode também levar até você. Então, se você quiser anotar o nosso telefone, o prefixo é 54 981 530 530. Prefixo 54 981 530 530. Né? Que você possa também nos testemunhar daquilo que Deus está falando, né? E fazendo através das lives. Que você possa também entrar em contato conosco, se vocês têm algum motivo de oração. A gente está aí, amados, de plantão, né? Deus tem me levantado às madrugadas, a gente tem orado, tem pessoas nos mandando muita oração, né? Pessoas precisando, que estão ali deprimidas, que estão ali com medo, né? E o amor de Deus está vindo com tudo e lançando fora todo o medo. Que Deus te abençoe, né? Logo, logo estaremos juntos, né, para a glória do Senhor. Amém? Quero, né, mandar um abraço para todos aí que estavam conosco, que eu não pude falar o nome aqui, mas eu sei que Deus falou contigo, que Deus te fortaleceu, né, e até a próxima. Amém, pastora? Amém. Deus abençoe a todos os irmãos. Até o nosso próximo encontro. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você quiser passar essa mensagem de hoje, vai estar lá também no nosso canal, né, no YouTube, e eu te peço também que você compartilhe isso com as pessoas, né? Peçam para que elas se inscrevam lá no YouTube, no nosso canal, está todas as pregações lá. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém.